Mitologia em 10 minutos, ato 3, fontes do conhecimento e tipos de mitos. Bom, das origens da mitologia nós sabemos que houve uma mistura de culturas indo-europeias, gregas e asiáticas que acabaram por influenciar as grandes transformações e enriqueceram toda a cultura grega. Uma espécie de resumão do Enem foi mais ou menos assim. Os primeiros habitantes da Península Balcânica eram agricultores e viram seus espíritos da natureza tomar forma humana ao formar um panteão de deuses e mitos. Com as invasões e guerras nesses povoados, novos deuses acabaram surgindo, e eles eram sempre ligados a alguma virtude, havendo então fusões entre os deuses antigos e os deuses dos novos povos invasores, ou até o desaparecimento de alguns deuses com menor importância junto aos outros deuses. Mas como é que a gente sabe de tudo isso se na Grécia Antiga acabava prevalecendo a tradição da oralidade? Ou seja, ainda não havia a escrita e nem o alfabeto. Bom, hoje sabemos, devido a 3 grandes fontes de dados, a origem dos mitos. Temos as fontes históricas, as fontes literárias e as fontes arqueológicas. As fontes históricas, nós temos historiadores como Heródoto, 450, 480 a.C., e antes dele temos ainda geógrafos como Pausânias e Estrabão. Todos eles acabaram tentando sintetizar o conhecimento de suas ações ao longo do tempo, fazendo o quê? Anotando, conciliando histórias, ouvindo mitos em todas as suas viagens, e eles acabavam mesclando as diferenças e comparando as igualdades acerca de todas essas alegorias, de todos esses mitos produzidos em lugares diferentes por onde eles passavam. É meio que eles juntavam tudo que eles ouviam. Nas fontes literárias, nós temos um único documento escrito, mitográfico da Grécia Antiga, e é da época do Pseudo Apolodoro. Esse documento escrito tenta conciliar todos os contos também de poetas como Hesíodo e Homero, dentre outros, fornecendo uma espécie de resumão do Enem, acerca da mitologia grega e de todas as lendas históricas. Esse documento chama-se Biblioteca Mitológica e data mais ou menos entre 120 e 180 anos antes de Cristo. Nessa época ainda a gente tem as mais importantes obras publicadas, transmitidas pela oralidade, que é a Ilíada e a Odisseia do poeta Homero. Elas contam o ciclo épico das aventuras e conquistas de Ulisses ou Odisseu. E temos também as obras de Hesíodo, como a sua Teogonia e o livro Os Trabalhos e os Dias, de quais nós falaremos também num momento oportuno em outro episódio. Bom, quanto às fontes arqueológicas agora, as descobertas do século XIX, final do século XIX, início do século XX, das civilizações micênicas e minoicas, acabaram por validar uma possibilidade da crença, ou seja, da existência de um personagem de nome Homero, ou de um personagem ou de um grupo de pessoas denominadas homéricas. Isso dentre outras questões filosóficas ou mitológicas também que foram descobertas. A descoberta também de escritas como a linear A e a escrita linear B acabam nos indicando também a existência de uma civilização nos moldes da cidade de Troia, que nós conhecemos muito bem a mitologia hoje em dia. Elas foram descobertas no ano 1870 por um pesquisador chamado Schliemann. E o que ele descobriu? Ele descobriu estatuetas e cerâmicas, vasos com vários desenhos e aventuras de um personagem intitulado Hércules, e também outros desenhos que sugerem o que constava da poesia clássica, arcaica e helenística, conforme citado lá atrás, que eu falei, nas obras de Homero. Então, essas são as 3 fontes do conhecimento mitológico que nós temos. As fontes históricas, literárias e arqueológicas. Terminada a questão das fontes literárias, quais são os tipos de mitos que existem? Sim, existe uma tipologia dos mitos que nós conhecemos. Apenas para efeito classificatório, essa tipologia pode ser dividida em 4 grandes grupos,
talvez até um quinto. Entre esses quatro grandes grupos temos os mitos cosmogônicos, os mitos cosmológicos, os mitos teogônicos e os escatológicos. O quinto grupo poderiam ser os mitos heróicos. Então, dentro dessa classificação, que sempre vai falar da vida e da morte de heróis ou de personagens, de pessoas e deuses, o interessante é que a gente divida e entenda o que significa cada um desses 4 ou 5 grupos. Então, os mitos cosmogônicos, nós vamos analisar a palavra para poder entender o seu significado. Então, na palavra cosmogonia, o radical gonia, ele resulta do verbo gerar ou fazer nascer, bem como também do substantivo genos, que está ligado à descendência ou gênero. Ou dessa forma, então, nós temos que a palavra cosmo, ligado ao gonia, nós temos a transmissão da ideia de um mundo organizado, de um mundo ordenado. Ou seja, a cosmogonia vem a ser, então, o estudo e da origem e do desenvolvimento do universo como se fosse uma genética universal, ou uma genealogia dos seres. Por cosmogonia, então, nós temos uma narrativa também de uma criação e manutenção de um mundo, embora de uma forma, e aí é importante, menos figurativa, ou seja, mais conceitual e mais sistemática, que busca desvendar os princípios e as leis da natureza, que atuam no mundo de uma forma racional, não mitológica, tendo então um cunho mais científico. Dessa forma a gente pode notar então um parentesco e uma diferença entre essas duas formas de iniciar as coisas, de dar gênese às coisas, né? De iniciar o mundo. O parentesco ou a semelhança está no fato de que ambas, a cosmogonia e a cosmologia, elas buscam explicar a origem do mundo. Esse é o parentesco, né? A gênese do mundo a partir do caos. E qual que é a diferença entre cosmogonia e cosmologia? A diferença está justamente na forma como que é feita essa explicação das origens. Ou seja, na cosmogonia é elaborada uma genealogia fantástica, mística, mítica. Então existe uma origem mítica das coisas. Enquanto na cosmologia, essa origem é através de uma busca de explicações mais racionais, menos mitológicas, menos míticas. Então, agora, falado da cosmogonia, da cosmologia, vamos falar dos mitos teogônicos. E o que são os mitos teogônicos? São os mitos que procuram explicar a origem dos deuses, porque Teo é Deus. Então, qual é feita a origem como é feita, ou como se deu a origem dos deuses, dos seres ou das coisas divinas. Então, as teogonias contam essa origem dos seres fantásticos, dos seres divinos e mitológicos. Mas é interessante a gente se atentar que uma das obras mais importantes, a Teogonia de Hesíodo, que devia falar só sobre a origem dos deuses, ela acaba também fazendo uma cosmologia, uma origem dos deuses, teogônica, e ao mesmo tempo origem dos seres, uma cosmologia, uma cosmogonia também, mostrando como surgiram os homens a partir também do surgimento dos deuses. A partir dessas teogonias, que foram criadas as cosmogonias dos filósofos pré-socráticos. Eles usaram com base principalmente a Teogonia de Hesíodo para fazer uma explicação. Finalizando, a quarta espécie ou a quarta modalidade de mitos, nós temos os mitos de origem escatológicas, ou seja, onde a preocupação do mito é falar sobre o enigma da morte, ou do mistério da morte. Dessa forma, então, eles tentam associar os temores que nós temos da extinção da vida e do desaparecimento dos povos. Então, são mitos que falam sobre o extermínio dos povos.
Como eu falei, poderíamos falar de uma quarta, quinta modalidade de mitos, seriam os mitos heróicos, os mitos de como nasceram os heróis. São os mitos chamados de hereogônicos e falam da criação dos heróis, ok? Eu espero que vocês tenham entendido e nos vemos no próximo episódio.